Começando mais um vídeo aqui no canal BR22 Rômulo Souza. Eu sou Rômulo Souza, mas pode me chamar de BR22. Beleza? E assim, cara, antes de eu entrar no assunto do vídeo, aquela mendigância que todo youtuber faz. Se inscreve nesse canal, aperta o sininho, comenta e compartilha esse vídeo. Ajuda o canal a crescer. Não só esse canal, mas outros canais de direita, tanto grandes quanto pequenos, quanto medianos, tanto comprido quanto gordo. Ajude o canal porque o YouTube tá dando uma rasteira em todos nós. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto do vídeo. Bem, uma coisa que eu sempre falo aqui nos meus canais é o seguinte: embora eu use uma bandana republicana na cabeça, que eu uso como demonstração de amor e patriotismo ao meu país, esse meu Brasil que eu tanto amo, eu sou monarquista. Ou seja, eu acredito que a república desse país aqui nunca deu certo, desde que aquele Judas chamado Marechal Deodoro deu uma rasteira do soberano Dom Pedro II, o nosso eterno imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. E estamos há quase 130 anos numa república que nunca deu certo. E eu quero voltar a falar de monarquia aqui no meu canal, cara. E assim, velho, assim, e uma das coisas que eu quero falar, né, e eu vou procurar falar rapidamente, é acerca da educação. Cara, se você for ver o ranking dos países mais desenvolvidos do mundo, nós temos aqui Noruega, Islândia, Dinamarca, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, Finlândia, Suíça, Canadá, Países Baixos. Esses são os 10 países mais desenvolvidos do mundo. E entre eles, Noruega, Dinamarca, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Países Baixos são monarquias. Ou seja, são países onde o sistema republicano é inexistente, cara. E assim, cara, com certeza, para um país se desenvolver, prosperar, educação é de extrema importância. Agora, e nós sabemos perfeitamente como é a educação do Brasil, que vai andando a saltos mancos, cara, sinceramente, cara, quase de muleta, velho. E o governo Bolsonaro, cara, eu tenho reparado que o governo tem, assim, lutado para poder melhorar a educação do país. O problema não é só investimentos. Não, muitos falam, que o problema do Brasil é falta de investimento. Não é. Entendeu? Por quê? Porque o Brasil investiu milhões na educação. Mas aí eu te pergunto, aonde foi parar esse dinheiro? Esse que é o problema. Com certeza do bolso de algum corrupto, não é verdade? E por causa disso, nós vemos escolas abandonadas, crianças sem aula, professores desempregados, falta de livro, falta de tudo, né? E o pior, nós vemos o Brasil dar importância, muito mais importância a outras coisas. Por exemplo, em governos passados, foram investir milhões no carnaval, ou seja, nas escolas de samba, enquanto que o colégio do seu filho não tinha nada, né? Isso é fato. E não é só isso. O método de ensino do Brasil é precário, é atrasado, não serve para porcaria nenhuma. No programa do Morning Show de algumas semanas atrás, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, eu não sei falar o nome dele, cara, não sei nem escrever nem falar o nome dele, esteve lá e, cara, foi muito engraçado ver o show de imitadas que ele deu em cima dos caras lá, né? Até o Caio Coppola deu uma risada. Eu fiz um videozinho comentando acerca disso, né? Por quê? Porque o método de ensino de Paulo Freire é uma droga, uma porcaria, velho. E assim, cara, e tem muito aparelhamento, tem muita doutrinação escolar, né, dos governos petistas, que investiu muito das faculdades e não da educação de base. Ou seja, nós temos crianças que chegaram aos 9 anos, chegaram na 4ª série, sem saber escrever o próprio nome, sem fazer uma interpretação de texto. Tem pessoas que não sabem uma regra de 3 e foram parar da faculdade. E muitos que estão nas faculdades ainda são
doutrinados, né? E muitos por aqueles professores com camiseta do Che Guevara, sem explicar realmente quem realmente foi o Che Guevara, não é? Ou seja, aqueles caras que vivem falando que a ditadura do Brasil foi coisa terrível, mas que com certeza se o seu pai esteve muito ocupado trabalhando, com certeza não esteve aí sequestrando nenhum embaixador estrangeiro e nem assaltando banco, por isso ele sobreviveu para dizer para você a diferença que houve entre o regime militar e aquela ditadura que está acontecendo lá da Venezuela, não é? E assim, cara, e toda a época da eleição é a mesma coisa. Muitos políticos falam que vão investir na educação, que a educação é o futuro do Brasil e tudo mais, mas investe? Não. Principalmente porque para muitos políticos, principalmente os corruptos de esquerda, né? Não, porque quando é apenas um cara corrupto, porque corrupção você vai ver sempre, seja de direita ou de esquerda ou de centro, vai ter pessoas que não servem para nada, que não prestam para nada, idiotas que só pensam no próprio bolso, né? Isso você vai encontrar em qualquer canto, cara. Mas pior do que ser um político corrupto é ser um político corrupto e esquerdista, cara. Por quê? Porque ele segue por causa da doutrina esquerdista, do marxista e tudo mais. Ou seja, muitos desses políticos não têm interesse nenhum em investir na educação. Por quê? Porque é muito mais fácil você dominar um povo inculto, ignorante, que não sabe de nada, do que você dominar um povo que é educado, um povo sábio, com grande conhecimento. Quanto mais conhecimento o povo tiver, mais difícil é de você dominá-lo, não é? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, a semana passada, a Rede Esgoto, lá daquele programinha falido do Zorra, fez uma enquete onde ele fez o Bolsonaro de Hitler, não é? Falando que o Bolsonaro é um nazista. Aí eu te pergunto, se você realmente estudou história, Segunda Guerra Mundial, se você é uma pessoa que já assistiu o filme A Lista de Schindler, que é um ótimo filme, se você já assistiu documentários, com certeza você vai saber a diferença entre Hitler e Bolsonaro. Você viu algum campo de concentração sendo construído? Você viu algum judeu, negro, cigano, homossexual sendo perseguido? Você viu até agora algum militar nas ruas, tanques na rua? Não, você não viu isso, né? Então, não tem como você comparar o governo do Bolsonaro com aquele governo totalitário, opressor que foi o governo nazista. Mas é claro, se o povo não souber quem foi Hitler, se o povo não souber história, é lógico que eles não vão ver diferença nenhuma. Então, não, para muitos republicanos, para muitos corruptos, não é interessante que se invista em educação. Ou seja, o problema não é só investir na educação financeiramente. O problema também é o que está sendo ensinado nas escolas. O problema também é que a preocupação em não deixar o povo ter conhecimento. Mas isso seria diferente na monarquia? Cara, só para você ter uma ideia, como em monarquias são diferentes, quando Dom João VI, né, veio para o Brasil, né, na época lá que o Napoleão estava para invadir Portugal e a Inglaterra ajudou a família real e toda a corte vir para o Brasil, uma das primeiras coisas que o Dom João VI fez ao chegar na colônia, né, primeiro foi levar o Brasil de colônia a Reino Unido de Portugal e a Gales. Depois disso, o que ele fez? Ele construiu faculdades, universidades, construiu bibliotecas, ele investiu em conhecimento aqui do país, né? Durante o governo, principalmente durante o governo de Dom Pedro II, cara, ele dava uma grande importância, para conhecimento. Tanto que quando terminou a Guerra do Paraguai, queriam construir uma estátua em homenagem ao Dom Pedro II, porque porque o Brasil venceu a guerra contra Solano Lopes e os paraguaios, queriam construir uma estátua em homenagem a ele. Sabe o que o Dom Pedro II fez? Não construiu faculdade, estátua em minha homenagem.
Prefiro que construam faculdades. Olha só o que ele fez com o dinheiro que ele ganhou da guerra. Né? Olha só. E outra, Dom João, ele investia em pessoas. Ou seja, no próprio bolso, às vezes ele patrocinava os estudos de um rapaz talentoso para estudar lá fora, para que assim, o conhecimento que ele pegasse lá fora, ele investisse aqui no Brasil, cara. Olha só que interessante, né? Eu gosto de citar como exemplo, por exemplo, Carlos Gomes, que estudou música lá fora e compôs a ópera O Guarani, que quando foi tocado para os gringos lá da Europa, cara, ele introduziu o Brasil da cultura ocidental. Muitos dos gringos que pensavam que aqui no Brasil era um reino só de macacos, negros e índios, viram que o Brasil não era aquilo que eles pensavam, era algo maior. Ou seja, o Império se preocupava com a educação. Da morte de José Bonifácio disse que o brasileiro poderia se tornar um novo ateniense se não fosse governado por nenhum ditador. E isso é verdade, cara. Agora imagine o Brasil com uma nova Atenas. Sabe o que isso significaria, velho? Cara, Atenas é o berço da filosofia e da sabedoria e do conhecimento ocidental. Imagine o Brasil como a atual Atenas. Imagine o brasileiro como um povo sábio, como um cara cheio de conhecimento. Com certeza já teríamos alcançado um prêmio Nobel. Né? Então, e nosso imperador Dom Pedro II era um cara que a sua vida inteira o cara estudou, conhecia várias línguas, escreveu vários livros, leu vários livros. Não, ele escreveu algum livro? Eu falei escrever no lugar de ler, mas eu vou pesquisar acerca disso. Eu sei que ele era um homem muito culto, cara. E assim, e é lógico que quando o Império acabou, entendeu? A República começou a apagar resquícios de nossa história. E hoje, infelizmente, nós temos um povo que não conhece o verdadeiro potencial do Brasil, coisa que eu pretendo falar futuramente em outros vídeos. Não é à toa que, se você pesquisar na internet sobre os vídeos do pessoal lá do show, as respostas mais idiotas do Show do Milhão, cara, você vai ver perguntas do tipo, o que é o equinócio, e a pessoa respondendo que é uma corrida de cavalos. Ou assistir aquele programa do Ratinho, né? Que vai ter aquele bexingão, Ratinho perguntando quem descobriu o Brasil? E a pessoa falando, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Apóstolo Pedro, Pedrinho. Mas não fala Pedro Álvares Cabral. E não adianta falar que é só porque vai estourar uma bexiga de água da sua cabeça. Realmente, muitos não conhecem. Falta conhecimento. Ou chegar em épocas prova do Enem, e quererem colocar lá dialetos de homossexuais. O Brasil precisa mudar a educação. E eu sei que o governo Bolsonaro está lutando para isso, né? O ministro da Educação está lutando para isso. Mas o problema é o seguinte, governos são transitórios. Se daqui a 4 ou 8 anos um outro esquerdista chegar ao poder, o que eles vão fazer com a nossa educação? E nós precisamos mudar a cultura e a educação do nosso país. E melhor que fosse, e melhor para isso, é que o Brasil voltasse a ser um império. Como eu já disse, dos 10 países mais desenvolvidos do mundo, 7 são monarquistas. E o Brasil não foi criado para ser uma república. Tudo isso eu pretendo falar futuramente, porque eu pretendo voltar a falar mais de história e monarquia aqui no meu canal. Bem, tá aqui o meu vídeo, comentem o que você achou, entendeu? Você ainda acredita que o Brasil tem que continuar sendo uma república? Pesquisem, estudem e você verá que o melhor para o Brasil é o Brasil voltar a ser um império. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui, fique na paz, que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje, até, tchau e fui!